Pode. Então vou dar o palpite. Você comentou sobre o esquema do decreto de posse, né? Chama? Nomeação. Nomeação. Portaria de Certo. nomeação. Enquanto não sair a nomeação, Não existe conselho. existe o conselho existente, que está aqui. Está aí presente, certo? Não, porque acaba o tempo dele. Entendeu? Não, o conselho existe, porque o conselho Não, mas tem uma ele tem um tempo para continuidade, se não acabar. saiu a nomeação, Se não esse sair tem a outra nomeação do aplicação. outro, você não vai ter Tá? outro conselho. Então, o né? que acontece? No momento em que dá Não. a nomeação, Tem deixa que eu sair dar o a convite, Deixa deixa eu eu terminar. Tá? A lei fala Quer isso. dizer, quando sai a nomeação, No regimento São interno que tem que definir. empossados, Não. o novo colegiado. E o novo colegiado vai fazer a eleição da nova diretoria. Enquanto o colegiado não é empossado, esse prazo final fica aí com o colegiado anterior e a diretoria anterior. Então você vai com a sua posse até a definição da próxima diretoria e você vai dar posse para o próximo. Que é um negócio que está aqui no dia a dia, isso aqui tem uma continuidade, não é um negócio que para, depois continua. Isso é uma coisa contínua. Não tem o artigo que fala que em casos omissos que não resolvidos pelo plenário do Conselho? Olha que a gente tem. No final não tem? Eu acho que uma deliberação vai prorrogar o mandato dessa diretoria até o final do mandato. Dizendo o seguinte, já está. Enquanto o outro não assumir, O título 8º das disposições finais fala o seguinte, artigo 41. Esse regimento poderá ser alterado a qualquer tempo, desde que as alterações sejam aprovadas pela maioria absoluta de representantes das entidades e instituições titulares e posteriormente publicadas no Diário Oficial do Município. Artigo 42. Isso está falando do regimento interno. Artigo 42. Esse regimento, aprovado em reunião ordinária do CNDU, realizado em 13 de 5 de 97, entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Município, alterado na centésima reunião ordinária de maio de 2005, entrará em vigor na data de sua publicação. Aqui fica até complicada essa redação. A alteração ocorreu nessa reunião, mas a sua vigência na data da publicação. Mas de 97 você pula para 2005. Tem um hiato aqui. Ficou 7 anos, 8 anos sem a publicação. Exatamente, sumiram 8 anos. 8 anos que não valeu nada. Não, é que Não valeu Essa nada. alteração, em né? 2005 ela teve uma alteração. Isso. Então, mas é que eu estou falando é que o texto está mal. Por que 97? Não é 2001, conselho? Você vai ler, você vai ler. 91. O que eu acho que a gente pode fazer 91. a gente já discute, eu acho que a questão da posse não cabe a gente decidir. Se o prefeito vai fazer a posse, a gente pode depois pedir para o jurídico dar o parecer, pedir a prefeitura dar o parecer, mas a gente pode pelo menos já postergar a diretoria que está aqui até o final dos trabalhos, considerando que vai encerrar no máximo agora em dezembro. Na próxima reunião a gente convoca a data de eleição que não seja a data da convocação. Desculpa, a data da posse. A gente já convoca a data da eleição. Uma semana depois da posse. Uma semana, 15 dias depois, só para resolver em conta de sempre caminho. Você pode fazer a posse até as 8h30 e às 9h, uma nova reunião de extraordinária? Também pode. Tem conselhos, por exemplo, que na Só para ganhar posse, tempo de visita. no Condepac, por exemplo, o presidente é o secretário de Cultura, mas o vice-presidente é eleito na reunião da posse. Não, até pode. Ou numa posterior extraordinária. Porque o artigo que fala de colocar a chapa na reunião anterior é um artigo que vale para a diretoria da segunda diretoria daquele mandato. Não se aplica na primeira diretoria, até poderia. Mas o que, indubitavelmente, a gente tem é competência para, nessa legislatura, convocar a data da eleição. Vamos criar a regra do regimento que hoje não tem. A gente vai dispor nesse vazio, na prática, né? Você vai definir uma data Não, depois. isso. Não, então, é isso. A gente vai preencher essa lacuna que tem no regimento. Isso. É
Não pode ser, até inclusive se na mesma data, eu sugeri outra para ter tempo de eventualmente haver uma articulação. Para não pegar ninguém igual no o Clube de São Paulo, a discussão foi essa, né? O mais importante é a gente não deixar uma lacuna, principalmente nesse momento que a gente está vivendo aí de mudança de legislação, da lei de uso e ocupação do solo, as propostas do plano diretor. Nós não podemos deixar essa lacuna no Conselho. E é claro que quem tem que convocar a reunião de posse é a atual diretoria, não tem outra. E é isso que por exemplo, a gente recebeu o convite, inclusive, do CMDU hoje, para poder participar exatamente da luz. De repente a gente fica desautorizado até, e nosso mandato já acabou. Entendeu? É aberto a público, né? Eu sei, não, mas eu estou falando, é um convite oficial, que vem de uma forma oficial, e a gente não está oficializada, né? Sem portaria, nós somos sem portaria. Só tem porteiro. Acho que é mais simples isso mesmo. Mas a gente não pode votar a continuidade até a nova posse? Então, mas é isso. Quando é nova posse, né? Não, assim, tá tranquilo, ó. Eu tenho, pra mim tá tranquilo, assim. A diretoria, até o novo mandato. Porque terminaria hoje o mandato da diretoria, que é 2 anos, certo? Eu acho que tem condições da gente deliberar que prorroga o mandato da diretoria. Não faz sentido eleger uma nova diretoria para um mês. Você vai ser presidente, vai ser secretário até o último dia desse mandato. Não tem problema de representação. Termina quando tiver o próximo diretoria. O próximo mandato, a gente define. Se a interpretação mais correta, isso é assim, precisamos, se for o caso, consultar o juiz. Se a interpretação mais correta é a data da efetiva primeira reunião, independente da portaria, ou se é a portaria a data de término do mandato, a gente dirimindo isso, a gente estipula qual que é esse término. Eu acho que se for, vamos trabalhar com a ideia, até por uma questão de tempo, que também se terminou agora, a portaria teria que ser já para ontem. Sejamos práticos, na melhor das hipóteses é dezembro, é janeiro. Então dezembro é a nossa última reunião e lá em dezembro a gente marca a gente propõe uma regra para a próxima. Na próxima reunião fica o compromisso de trazer uma regra, uma proposta para a próxima, que a gente aprova com quórum de alteração eventualmente de regimento. E eu posso falar, agora assim, pela representação da secretaria, que quem conhece o Fernando e quem conhece, eu estou trazendo para a questão pessoal, porque também tem um componente em relação a isso. Eu acho que nunca passou e não tem essa intenção de não respeitar esse conselho. A gente quer trabalhar com esse conselho, com a cidade, como um aliado nosso nessa discussão da revisão da luz do plano diretor. Passa moleque em conselho, não vai ter. Portaria é obrigação nossa fazer. A sociedade civil já escolheu seus representantes para esse conselho. A gente vai fazer. Seja o prefeito tendo agenda ou não. É claro que a gente quer contemplar, e o prefeito tem esse entendimento, e eu acho que é uma valorização do conselho, essa possibilidade do prefeito dar posse para o conselho. Mas em último caso, se houver uma incompatibilidade, o Fernando dá essa posse. Mas não vai ter esse problema de continuidade, gente. Não impede uma solenidade. Posso falar uma coisa? Gente, nós estamos discutindo esse negócio do prazo, aí, beleza. Agora, quanto à obrigatoriedade de nomeação no Diário Oficial, isso não tem discussão. Se não tiver a publicação, que é o ato administrativo para você virar um conselho, isso aí não tem discussão. Isso não é que o prefeito quer ou não quer, ele é obrigado a fazer e pronto. E tem um prazo. Não, mas tem um prazo. Sabe, já foi eleito, ele não tem o prazo que ele quiser. É a interpretação do término do mandato. Sim, aí tudo bem. Assim, agora, o prazo, esses prazos nossos, quanto ao conselho, se esse aqui acabar e o outro terminar, já está nessa papelada aí, beleza. Agora, quanto à nomeação, ele não tem opção e nós também não temos. Tem que sair, ou não dá nem para marcar, para você escolher nada, porque nada vai ser válido. Isso, então, mas eu acho que até essa se não tiver a nomeação, nada é válido. Essa conversa até que ele propôs, que o André propôs, para falar com o público, já pode encaminhar a portaria de nomeação do Diário Oficial para já oficializar a coisa. E a solenidade, e aí, a solenidade
no momento oportuno. E vocês ficam até acabar eu já acho que prazo, seria hein? interessante, já na próxima reunião, a gente já efetivar mesmo os novos membros, já que nós estamos certos no calendário. Mas eu acho que já há um certo consenso sobre essa fazer essa cirurgia que sejam colocadas em votação as duas providências necessárias, a convocação e a nomeação da comissão para definir esses detalhes de transferência. Pode falar. Beleza. O mandato da atual diretoria vai ter o dia 11, né? Não é até 11 de novembro? Já acabou, né? Não, né? Não. Quem que falou 11 de novembro? Não, foi a data que ela falou. Não foi 11 de novembro. Não, é 22 que eu 27, 22. 22 de que mês? Novembro. Pô, mas então o mandato está em andamento ainda. O que poderia é já ver se acertasse com o prefeito, para ele assinar imediatamente essa portaria de nomeação, né? E se ele puder, se ele puder receber também para dar posse, tudo bem. Se não puder, você imediatamente baixa uma portaria, já marcando a data de posse. Está dentro do seu mandato aí. Bom, então, mas é isso que eu já estou Pois falando. A data de posse já seria na Exato, próxima mas- reunião exato. de dezembro. Aí já dá o tempo certinho. Mas você pode baixar essa portaria antes do dia 22 de novembro. Não Dentro posso. do seu mandato. Tá ok, então vamos colocar em votação. Então a primeira questão que seria prorrogar o mandato da diretoria executiva até a posse da nova, Mas eu acho que nem precisa. do novo conselho. Vou votar então? Vamos votar? Quem é a favor? Por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 votos a favor. Alguma abstenção? Alguém contrário? Por quê? Agora a questão, João Coelho que sintetizou, da questão da comissão, para a gente poder discutir. A comissão para definir os Isso. procedimentos práticos, né? Tá. Até faço Antes, eu formal, acho que a comissão também é um consenso, antes de a gente votar, eu gostaria de saber quem gostaria de fazer parte dessa comissão. Doutor Leôncio, Cláudio Márcio. sugiro o Ronaldo. Eu estaria viajando esse mês. Eu posso pedir para o Alexandre participar. Pode ser. Então, eu vou participar também. 5 membros, ok? Alguém mais quer participar? O André também. O André vai participar. Então, o André, doutor Leôncio, você, OAB, falando OAB, porque o Ronaldo vai viajar, o Alexandre, né? E você coordena, convoca a reunião. Isso. Ok? Então, comissão, para a gente acertar. Se eu também posso pedir para ver se algum procurador da consultoria participa da reunião. Pode, isso daí também. E também a reunião está aberta, né? Está só focando no 5, mas se outro conselheiro quiser participar também da reunião, vai estar aberto. Ok, então, Quem quer, doutor Leôncio, André, Fábio, a OAB? o Márcio. Ah, o Márcio. Bom, então vamos colocar em votação quem é a comissão, quem é a favor da comissão, não 13 votos. 13 votos a favor, comissão. Alguma abstenção? Esse deve. Ok? Bom, nós temos uma outra questão que, ó, isso já vai, inclusive, ser o próximo procedimento. Tem 3 projetos de lei que estão foram encaminhados à Câmara, que são extremamente, eu acho que importantes e têm a ver com a gente. Vocês devem ter recebido, não sei se todos vocês viram, são 4. São 4. E que tem temas extremamente importantes. E que aí nós já vamos entrar no negócio seguinte: isso daqui está com prazo na Câmara de 30 dias. Nós temos que correr, porque isso já vai estourar o nosso prazo para a próxima reunião ordinária.
Então a gente teria que sair dessa reunião com os relatores, para já poder fazer isso, para a gente discutir isso na próxima reunião ordinária de dezembro. Senão a gente não fecha para isso. Entendeu? Então, ó, eu vou ler rapidamente só o título, tá? Para a gente sentir a questão se deve ou não participar. Projeto de Lei Complementar 54/2015. É uma emenda, fica instituída a obrigatoriedade das casas populares construídas pelo Executivo Municipal, através da administração pública direta e indireta, de ter sistema de aquecimento de água por energia solar e da outras providências. Isso aqui é um projeto de lei que foi feito pelo vereador atual, presidente da Câmara, Luiz Henrique Cirilo, PSDB. Eu lembro que o CMDU já por diversas vezes já volta sempre volta aquela história, obrigação de energia solar para toda a construção em Campinas, a gente sempre vota na questão da obrigatoriedade, não, isso tem que ser uma possibilidade, uma escolha, não uma obrigação. Essa aí fala das casas. Aí ele fala que isso é para as casas que o Executivo produz. Exatamente. Quais são as casas que o Executivo produz? O Executivo produz. É isso que eu queria saber, mas qual é a casa que ele faz? Tirando aquela Vila de Souza, lá atrás. Sim, se então, esse daqui é construído, eu acho que é interessante ser a colocação do aquecimento solar. Não quer dizer que as casas estão construídas e isso daqui seria para as novas. Não, é que ele não constrói casa, a Coab não constrói casa. Quando que ela construiu a última? Só em Souza. Faz 30 anos. Bom, esse eu acho que é interessante, eu acho que merece a gente fazer uma análise. Tem o projeto de lei complementar número 58/2015. Altera o dispositivo da lei complementar número 62, de 20 de janeiro de 2014, que dispõe sobre a concessão de alvará de uso em edificações existentes em áreas do município de Campinas, zoneadas pela Lei 6.031, em Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 5, Zona 6 e Zona 7. Ele abre. Na verdade, ele só tem um artigo, primeiro do vereador Antônio Flores, ele coloca o artigo 1º, altera-se a redação do artigo 1º da Lei Complementar 62, de 20 de janeiro de 2014, essa lei já passou aqui, tá? Artigo 1º, as edificações aprovadas e que solicitarem o certificado de conclusão de obras, popularmente conhecido como ABITS, até a data de 31 de dezembro de 2016, situadas em áreas do município de Campinas zoneadas por Zona 1, 2, 3, 5, 6 e 7, além dos usos permitidos pela Lei 6.031, poderão ser destinados parcial ou totalmente a outros usos comerciais, serviços institucionais e industriais, contidos nessa lei, desde que observadas as seguintes condições estabelecidas na presente lei complementar. Aí fala, artigo 2º, o Poder Executivo deverá promover ampla publicidade que essa alteração acarretará aos que desejarem a emissão do alvará de uso. Artigo 3º, o Poder Executivo poderá regulamentar essa lei em 60 dias naquilo que couber. Isso daqui, na verdade, é mais uma consolidar com a lei anterior. Que é iniciativa de quem? Do Executivo, isso? Não, isso é da Câmara. Flores? Muda o zoneamento. Isso daqui, na verdade, já está sendo contemplado, né, dentro do programa do Paulo Regente, é muito mais amplo até do que isso daqui, que ele está focando em algumas zonas, principalmente Zona 6, Zona 7, que deve ser da casa dele, praticamente do vizinho, Cambuí, onde tem aquela interpretação que você só pode reformar o imóvel, não pode construir imóvel novo, e aí já cai tudo isso aí. Bom, eu não sei, esse daqui é Qual que é a numeração? delicada. É posterior ao do ProRegime, né? É a mesma natureza do ProRegime? O ProRegime, na verdade, ele poderia ter sido até pensado, né? Essa do Flores não tem o não, justificativo aí? olha, 28 de setembro de 2015.
seria interessante ler o indicativo. Você vai consolidar com a legislação para entender exatamente o que porque ali está o artigo só alterando. Ele está sentindo isso aí com base já numa lei que andou modificando. Esse eu acho que é um projeto que realmente merece acho que é a análise nossa. Projeto de lei complementar 60 de 2015. Institui no município de Campinas o plano de loteamentos de interesse público para fins de produção de lotes urbanizados e dá outras providências. Tem uma série de coisas aqui, inclusive até esse do solar aqui, fala um monte de coisas aqui, eu não vou ler porque é muito extenso em função até da hora, mas eu acho que esse é matéria, sim, para a gente dar um parecer. Uma função, presidente. Eu só acho que tem duas coisas aí, presidente. Oi? Tem duas coisas nesse projeto aí que eu acho que é lamentável. Primeiro, que o poder público poderá fornecer terras públicas para loteamento. Eu acho uma barbaridade isso. Segundo, faz o loteamento e aí o camarada faz o barraquinho de madeira lá em cima do loteamento e tá tudo bem. Não tem nenhuma regra para ele fazer a casa dele em cima do terreno. Então, todas essas coisas a gente tem que analisar. Então, acho que merece uma análise do projeto. E tem o quarto e último, que é o projeto de lei número 62, 2015, que acresce o inciso 12 ao artigo 27 da Lei Complementar número 15, de 27 de dezembro de 2006, que dispõe sobre o plano diretor do município de Campinas. Esse daqui é exatamente do Executivo Municipal. Eu vou ler porque é extremamente rápido e trata exatamente da questão da envoltória da Mata Santa Genebra. Todo mundo já deve ter visto, isso foi recentemente publicado na imprensa. Já não passou na Câmara, é isso? Não. Justamente isso aí está confirmando. 16 de outubro. O objetivo dessa lei é confirmar as portarias e instruções que já foram feitas para proteger a mata. Proteger a mata. Aqui ele fala o seguinte, 12º, respeitar o plano de manejo da área de relevante interesse ecológico Mata Santa Genebra, aprovado por meio da portaria do Ministério do Meio Ambiente, número 64, de 27 de agosto de 2010, e sua respectiva zona de amortecimento estabelecida por meio da portaria conjunta número 1, de 6 de dezembro de 2012, da Prefeitura Municipal de Campinas, Prefeitura Municipal de Paulínia e da Fundação João Pedro de Oliveira, José Pedro de Oliveira, de 6 de dezembro de 2012. Essa lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Isso daqui é... Eu acho que uma lei nova, uma lei que diz assim, é preciso cumprir a lei. É que, na verdade, foi criada a envoltória. Está dando grau de legislação. Não, é que teve aquela interferência do Ministério Público, vocês devem ter lembrado. Os caras criaram aquela 3 quilômetros ou mais até, de envoltória para a mata. Congelou tudo. Mas se o Ministério Público entrar de novo, essa lei não pode fazer nada. Não, então, aí, em função disso, foram criadas algumas coisas. Agora definiram essa mancha. Tá? Inclusive a faixa lá de 300 metros, ela tem agora toda uma regulamentação. Foi dividida com Paulínia. E acho que ela está com a licitação de fazer plano de manejo. Então, também. exatamente, que é algo que está colocando desde respeitar o plano de manejo. Então, eu acho que o plano de manejo já não tem força de impor. Ele está vinculando isso ao plano diretor. Não tem o que fazer. Entendeu? Ele está vinculando isso ao plano diretor. Eu acho que merece uma análise nossa. É que a portaria não pode inovar. Para que ela possa criar direitos, ou extinguir, criar obrigações de direitos, ou extinguir obrigações de direitos,
a forma da lei é a forma adequada. Senão está sujeito a um questionamento da sua validade. Então você está dando um grau maior. Faz parte de uma comissão que vai discutir as quadras. Aliás, já vou até começar. Esse daqui, eu acho que na verdade as 4 são interessantes para a gente poder, mesmo esse do Flores, que parece ser uma coisa meio assim, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, o Márcio lembrou muito bem, uma coisa que a gente tem que analisar com cuidado, que tem coisa aqui no meio. Então agora a gente vê. Esse, especificamente, que trata do plano diretor, eu vou fazer uma indicação, então ele passar para o Márcio, que participou ativamente do plano 2006, pode muito bem já ser o coordenador e relator. Quem quiser participar com ele da discussão, tá? A minha proposta de encaminhamento, eu queria deixar claro, eu acho que as pessoas que receberem essa incumbência, quer dizer, já formam uma comissão, vai marcar um dia para discutir, vai se discutir as 4 legislações e cada um tem a sua incumbência. Tá? E se alguém mais quiser fazer parte desse grupo, eu acho que aí fica forte a coisa, fica mais fácil na hora de votar aqui. Então está feita a sugestão, é por isso que eu estou falando. Alguém quer exatamente participar com o Márcio disso? Eu queria participar daquela do loteamento, mas se ele está falando que vai ser tudo junto, beleza. Fazer os 4? Eu acho que deveria fazer, quer dizer, cada um tem a sua incumbência como relator, mas forma uma comissão com os 4, quem mais quiser. Né? Aí discute tudo. Eu acho que fica mais forte. Um colaborador. Só que eu tenho. O parecer tem que ser de cada um, a lei isoladamente. Oi? 2. 2. Não, então tá. Eu acho que a gente pode. Não, eu gostaria de focar em cima de cada um. Se vai reunir ou não, aí fica a critério disso, de vocês. Aí já é uma questão de alteração. Vocês podem combinar, eu acho que isso não é problema. É que são assuntos meio distintos, né? Não sei se. Mas eu acho, veja bem, eu acho que isso facilitaria muito. Isso eu torno a dizer sugestão de proposta. Tá? Para que aconteça assim. Eu acho que ficaria mais produtivo no dia que for consolidar aqui no Pleno, entendeu? Porque já existe uma comissão que já viu, já apreciou, já formou opinião a respeito. Eu acho que as coisas correm mais rápido. Mas é só uma proposta. O que vocês acham? Você não vota? Não, mas você eu participa. Acho bom. Eu acho bom. Você é titular agora, eu acho que se você não, tiver titular não considera. Você tem 4 PLCs. Eu acho que se você tiver um relator específico a cada PLC e esse relator fazer aglutinar mais pessoas, eu acho que é mais produtivo. Mesmo porque a pessoa que for relatar tem que consultar leis, tem que consultar uma série de coisas e você tem que ter tempo em casa, no computador. Você pode repetir, Fidel? Eu acho que você tem 4 PLCs, né? Eu acho que deveria ter um relator para cada PLC. Né? E cada relator vai montar a sua equipe no qual ele se enganja na ideia. Né? Isso não invalida de um participar de outro grupo. Por exemplo, esse, a Tereza comentou, institui no município de Campinas o plano de loteamentos de interesse público. O AD quer participar desse? Não pode. Tereza, Salomão, tudo bem? Levantou questão. Eu posso até participar, colaborar, mas eu assumi um Alan, João Verde, não. Final de ano. Isso é uma coisa conjunta, que é especialista. Márcio. João? Márcio. Qual PLC está associado? João Coelho, quer? É 2/20. Fábio, qual é a intenção? Você tem... Oi? Qual é a intenção? Desse PLC?
Quer que eu leia aqui? Não, atenção, pode ser rápido, não precisa ler não. A intenção é do prefeito que fez esse empreendimento foi A regularização fundiária? Não. O que eu li, a explicação deles, da Coab, do prefeito, a Coab, ela diretamente vai fazer alguns loteamentos, pode fazer, ou empresas que têm interesse nesse tipo de empreendimento, em convênio com ela, fazer empreendimentos voltados para isso. Simplifica a burocracia. A lei em si eu não conheço, mas a intenção lembra um pouco o programa no tempo do nosso saudoso programa relacionado com isso, o Coab fez uma série de parcerias com empresas, algumas deram certo, outras nem tanto, mas a iniciativa é questão de olhar. Em tese é uma ideia que deve ser lá na justificativa, porque pode ser boa assim. Ele tem um parágrafo que é curto, eu vou ler, só para deixar claro que tem a ver com isso que o João está falando. Qual TLC? Portanto, essa proposta... Não, eu estou nenhuma. Eu estou no CC. Peraí, deixa eu só ler. Eu quero participar aqui. Portanto, essa proposta tem por objetivo criar legalmente um programa habitacional de loteamento de interesse público no município de Campinas, de modo a definir o que seja um loteamento de interesse público, ensejando maiores facilidades no processo de parcelamento do solo e produção dos lotes urbanizados e estimulando investimentos privados no setor. Então, está avisando parcerias. Está bem isso. Presidente, eu fui diretor da Coab, financeiro, orçamento e administrativo, durante um ano. E naquela época, em 1997, Chico Amaral era o prefeito. E a Coab, uma pessoa tinha uma gleba, ele queria lotear aquela gleba. A Coab tomava todas as providências para lotear. E fazia um contrato de parceria com o proprietário que queria lotear. A Coab se encarregaria de todas as atividades e também de recebimento das prestações daquele loteamento. Só que quem fazia o loteamento era o proprietário, mas a Coab tomava todas as providências para dar andamento, para consolidar o loteamento e a venda dos lotes. E provavelmente deve ser isso aí. Bom, esse do sistema solar, que também está ligado diretamente a essa questão de habitação popular, construídas pelo Executivo Municipal, que o vereador já ouviu falar dessa lei, já fez um campo já em cima disso daqui. Eu vou dar cola, Já foi na cola disso daqui. Gilberto, pode centralizar esse da energia solar, já que você... Pode ser? Pode. Mesma situação. Vou interferir mais uma vez nisso daí. Oi? Eu sou de Silvana Boa Vista. Vários conjuntos habitacionais que foram feitos recentemente, que estão sendo feitos, todos eles têm um aquecedor solar em cima. Conjunto popular. Não nego que isso seja, mas a gente não pode negar. O que a gente discute é a obrigatoriedade. Mas aí é o próprio poder público que está assumindo o compromisso. Você não está obrigando o particular. Então. O poder público está assumindo. Mas quando você cria isso, você inevitavelmente você cria um cartão. A partir do momento que você obriga todo mundo a colocar, você cria um cartão. Eu acho que não pode obrigar o particular a fazer. Agora, se o poder público vai financiar a construção, o loteamento, o conjunto habitacional, se ele vai financiar, então inicialmente a responsabilidade é dele. Bom, esse 58 que trata do alvará, como eu fiz o ProRegem, eu vou assumir, tá? Quem quiser participar comigo, doutor Leão, se eu gosto de participar, até deixei o senhor, mas eu acho que é bom complementar. Você telefona e diz, olha, eu dia estava em tal hora em tal lugar. Isso. Pode. Fábio, 58 ajuda. Oi? 58 eu participo com você. Tá. Legal. A gente combina. Resolvido então, para a próxima reunião a gente tenta montar isso. Márcio, você fica à vontade para convidar isso daí.
Bom. Vai tocar. Simplesmente designou, né? Não, já você anotou tudo, né? 58 está comigo, já botou a nomeação. Com Chivas, 54 com o Gilberto, 60 mais com o João, Obrigada. e 62 com o Márcio. Bom, para a gente encerrar assuntos gerais, tem aqui o calendário, vocês já viram aí em cima da mesa, estão receberam por e-mail. Aliás, no e-mail veio só o convite, depois é que chegou o calendário, né? O calendário está anexo. Está anexo. Está anexo. Nos primeiros não estavam. Eu recebi um monte, uns 6 lá de vários lugares, da Senado, no CMDU. Não tinha esse desenho. Não tinha esse desenho, só tinha Não, um convite. E não tinha nem o um dado de calendário não sempre tinha. Está anexo. Vocês viram? Está anexo. Tem um anexo com essa agenda, ele está anexo. Então eu não vi. O que eu Ele recebi foi também foi enviado igualmente para todos, então está anexo. Bom, anexo. Recebeu? Então, vocês abriram o anexo. não, eu sabia esse o calendário é todo na próxima semana, inclusive como nós já havíamos sido avisados anteriormente, até antecipamos nossa reunião ordinária para a primeira semana, é tudo na semana que vem. Tem várias oficinas em várias regiões aqui da cidade e vai tratar exclusivamente da revisão da UOS. Tá? Então é bom a gente não confundir com o planejamento. Bem quente, vamos começar lá no O campo. João Coelho. Posso fazer uma observação rápida? Pode. A Secretaria está levando esse assunto da revisão da lei de ocupação do solo de uma maneira que eu considero bastante complicada. Fazer oficinas. Em primeiro lugar, as propostas, alguém sabe quais são as propostas? Alguém sabe que uma das propostas é tornar todo o lote ou pedaço de gleba ou gleba com mais do que 2.000 metros quadrados existentes no município sujeitos a imposto progressivo? Né? Alguém sabe, né, que eles pretendem reduzir todo o potencial construtivo da cidade para de cara? Então, eu acho extremamente prematuro fazer oficinas e colher a opinião de moradores sobre onde vai ter farmácia, quando o foco principal da discussão deveria ser aqui a própria estrutura, o conceito, a ideologia que está por trás da lei, da revisão de lei de ocupação do solo que está sendo feita. A revisão de lei de ocupação do solo está baseada em conceitos. Quem leu, como é que é o nome daquele trabalho de 70 páginas, que é o diagnóstico deles? Quem teve Número 5. Tem dois números 5, PL 5, um com 17 e um com 70. Quem deu aquilo lá? Quem de vocês teve a paciência de ler aquelas 70 páginas? Ninguém? Então ninguém sabe o que aquilo está significando no bolso de cada um dos cidadãos. E ninguém sabe o que aquilo está significando na vida de nós, cidadãos campileiros. Aquilo lá, de uma leitura bem simplista, bem primitiva, não quero levar isso como uma discussão, diz o seguinte: Campinas é uma cidade horrorosa que precisa ser completamente mudada, e com esses conceitos. Eliminamos totalmente o zoneamento que existe, tudo que foi feito até agora é uma coisa errada, não está escrito lá que é uma porcaria, mas a gente vai entender isso. Nós vamos mudar para esse novo zoneamento com esses instrumentos urbanísticos. Qualquer imóvel com mais do que 2.000 metros quadrados ocupado passará a ser sujeito à aplicação do imposto progressivo, que começa em 3%, de 3% ao valor dele, até 15% ao ano no fim da escala. Assim, entendeu? Como se você estivesse segurando imóveis, atrapalhando o atendimento de demanda existente em Campinas, que é uma coisa que ninguém mostra onde há essa demanda não atendida. Mas o imposto progressivo está lá para ser aplicado, né? Tenho só uma observação sobre esse assunto. Quando se aplica, se coloca na legislação, tem que estar sujeito ao imposto progressivo, uma gleba maior de 2.000 metros, o poder público não passa a ter o direito de conveniência, oportunidade para aprovar ou não o parcelamento do solo. Ele passa a ser obrigado a aprovar o parcelamento do solo. Ele pede a conveniência e oportunidade
justamente porque uma lei anterior já decretou que aquela área é uma área de interesse de urbanização. E o loteamento é uma das principais formas de urbanização, né, de implantação de infraestrutura. Então isso é seríssimo. Isso é seríssimo, no sentido que tudo que estiver dentro do perímetro urbano, a qualquer momento pode ser loteado e você não segura mais nenhum vazio verde. E aí, pressupõe que você está deixando de atender uma demanda que ninguém sabe se existe ou não. Então, o proprietário tem que fazer alguma coisa naquele imóvel, tenha ou não demanda, vá ou não vender os imóveis protegidos. Uma coisa assim, sabe? É um negócio terrível. E o que me deixa bastante triste, eu sou campineiro e gosto da minha cidade. Eu me sinto bem, eu acho que Campinas é uma cidade bem desenvolvida. É uma cidade, eu moro na Nova Campinas, já morei no Jardim Guanabara, já morei na Vila Itapura. A cidade tem praticamente toda uso misto, toda ela tem possibilidade de adensamento razoavelmente bem feito. É uma cidade que atraiu universidades, empresas, etc. Agora você vê aquele trabalho, eles querem mudar tudo. Nós vivemos numa cidade horrorosa. Eu não consigo entender. Então, vamos fazer oficina para que as pessoas nos bairros digam onde eles querem que tenham farmácia, ou o que mais é indústrias, farmácias, parques, áreas verdes. Gente, o morador que vai a essa oficina está preparado para fazer isso? Ele recebeu uma instrução para dar um palpite realmente eficiente? Não, ele não sabe sobre a outorga onerosa, sobre o imposto progressivo, ninguém vai falar para ele não. Vai dizer para ele, não, aqui tem que ter creche, tem que ter... Gente, alguém precisa fazer alguma coisa, essa discussão está mal conduzida. Posso falar uma coisa? Pode. Chefe. A gente está participando das discussões que estão acontecendo, o pessoal lá de Barão Geraldo. E o que comentaram lá, que eu queria ter a confirmação ou contra sobre isso, é que pela lei teria que se fazer, pela lei do Ministério das Cidades, teria que ser feito primeiro o plano diretor e depois a luz. E pelo que está acontecendo, está primeiro a luz e depois eu não sei como vai ser. Essa regra não existe. Pela lei do Ministério das Cidades. É a questão de bom senso só, mas nada que não se pode... Mas pela lógica, o bom senso seria primeiro o plano diretor. Então, se é pelo bom senso, nós estamos errados. Tá certo? Não pode ser o uso. Já foi feito. Pode seguir fazendo, de uma certa forma, concomitantemente. A discussão é uma só, a discussão é ampla. Não dá para falar plano diretor sem falar de zoneamento, não dá para falar de zoneamento sem falar de plano diretor. As coisas estão sendo conduzidas concomitantemente. O Ministério da Cidade não poderia definir uma competência tão municipal como essa. E depois, na verdade, há também alguns conceitos que são extremamente fundamentais. Se você parte por uma concepção de uma legislação mais auto-aplicável, isso que o João Verde comentou, essas coisas praticamente elas se fundem, elas não podem ser definidas numa lei. Vamos falar, agora essa lei, depois essa, depois aquela, é o que a gente tem feito ao longo desses anos todos. E na verdade, o que a gente tem? Um monte de uma legislação, colcha de retalhos, anos, luz de diferença entre uma lei e outra, e dá essa confusão que a gente tem. Então, até levar, eu acho que até foi benéfico, as duas caminharem juntas. O André queria falar. Eu só queria dizer assim, primeiro, acho que como representante da Secretaria, me sinto em obrigação de justificar o que está sendo feito até agora e o porquê dessas oficinas, mas eu acredito que a maior parte aqui dos conselheiros, seja pela representação do conselho, seja por outras representações que possuem, esse não é um processo que está começando agora. Tanto o processo de revisão da luz como a revisão do plano diretor, a gente tem feito um esforço grande para que a gente atenda da melhor maneira possível. Claro que tudo pode ser melhorado e a gente está aberto para sugestões que possam contribuir para
aprimorar esse processo, mas a gente tem buscado da maior forma possível transformar essas discussões a mais ampla possível, com os segmentos mais amplos da sociedade, para Campinas que está aqui, para Campinas que está além da Anhanguera, está além da Bandeirante, para Campinas que está lá no Campo Belo, para Campinas que está na Nova Campinas, está aqui na Vila Itapura, nesses bairros que a gente sabe que tem uma qualidade de vida boa e que é ideal que se preserve, né, essas condições. São dois processos distintos, a gente sabe. Tem questões, principalmente na revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo, com a contratação da FUPAM, ela propôs uma metodologia de participação popular, que basicamente tem sido centrada na Comissão Geral Participativa, que tem a representação de indicações de conselheiros, o grupo revisor, é uma representação que se dá mais uma esfera de segmentos organizados da sociedade. Não daria para ficar o tempo inteiro debatendo com a cidade, a gente sabe que esse é um processo árduo, tem as limitações, e houve foi uma opção de, numa primeira fase, essas discussões, principalmente na fase de diagnóstico, terem sido centradas no plano diretor. A gente optou por outro caminho. A gente fez oficinas de capacitação, a gente tem uma ferramenta na internet, pode aprimorar, estamos abertos, se tiver sugestão, tanto de conteúdo como de forma para que a gente possa aprimorar isso, a gente está aberto a uma construção. Foi o que a gente fez, recentemente a gente esteve no Ministério Público conversando com o promotor, e ele tem cobrado, inclusive por provocação até de entidades que têm assim, o Conselho em relação à participação popular, e a gente disse a dificuldade desse processo, que é uma construção. E ele entendeu, tem entendido esse esforço que a gente tem procurado fazer. A questão de conciliar atividades que são presenciais, capacitação, a discussão que por si só é uma discussão complexa, ela é árida, não pode ser um motivo para a gente não cumprir uma outra etapa, que é ampliar mais essa discussão em relação à Lei de Uso e Ocupação do Solo, agora não nessa representação da sociedade civil organizada. A gente vai para a população, a gente vai para o bairro, a gente vai lá no Campo Belo, a gente vai lá no Barão Geraldo. Isso foi inclusive um aprendizado em relação ao plano diretor. A gente sofreu uma série de críticas em relação ao Alain, o Flávio, acompanhar as oficinas que a gente fez nessa primeira etapa, inclusive dos locais, das datas, de como, nessa a gente falou, vamos tentar melhorar. Por isso que a gente foi direto para Barão, vamos direto para o Campo Belo e para as outras reuniões. Existe uma série de materiais que estão disponíveis na internet, a gente tem divulgado da maneira que a gente pode e incentivado as pessoas a lerem. Até o P4 está disponível para qualquer um ler. É uma leitura fácil? Não é. Para quem é do meio, não entende. Essa linguagem que a gente colocou foi uma maneira de tentar atrair a população. A gente quis trazer alguma coisa que fosse mais imediata, não é que vai restringir a isso a discussão. O que vai ser levado agora, nesta fase, não é a proposta final, porque vai ouvir a população, ter esse feedback de todos os segmentos organizados e não da população, mas que vai caminhar para a construção da proposta final. Nós vamos levar um mapa com as propostas em relação ao zoneamento. As questões dos instrumentos, elas estão no Estatuto da Cidade. A gente tem, no plano diretor de 2006, elencou quase todos os instrumentos. Esse debate dos instrumentos é saudável. Se vamos usar todos ou não. Essa é uma discussão que eu tive mesmo 15 anos atrás, participamos muito. Eu participei muito, e muitos aqui participaram da discussão com quem estava elaborando. E essa parte dos instrumentos do Estatuto da Cidade foi colocada muito corretamente. Naquela época, só seriam utilizados em casos específicos, quando em determinados casos ficasse claríssimo que ele tinha que ser utilizado e que o benefício seria. O grande problema da FUPAM é o seguinte: eles estão fazendo uma proposta de natureza ideológica, não estão vendo virtudes na cidade, e estão colocando a aplicação dos instrumentos da cidade, que são optativos, que podem ser aplicados na forma que está colocado na lei, como obrigatórios. Tornar o coeficiente 1, esquecer o que foi o desenvolvimento da cidade durante os últimos 50 anos,
com zoneamento, com isso, com aquilo, e está tudo do zero e com outorga onerosa. Nós vamos ter que reaprender a cidade como se fosse uma cidade nova, uma cidade horrorosa, mal construída. Segundo, uso misto. Claro, nós temos a cidade inteira, praticamente toda ela tem uso misto. Não, mas eles querem uso misto em todos os demais lugares, não basta os que têm. Pessoas que, como o Márcio, no Alphaville, querem ter lá dentro só residência, é uma opção. Não, eles não podem, tem que ser uso misto em tudo. Não sei como é que vai ser, não é? Sim, então, também não é assim. Vai olhar o mapa lá. Aí, coloca essas propostas escritas só agora num documento que foi liberado para consulta de todo mundo em setembro. Em setembro. Então você está fazendo discussão. Isso aqui, você sabe como é que são essas reuniões. São reuniões, claro, todo mundo quer creche perto de casa, todo mundo quer escola perto de casa, todo mundo quer um transporte maravilhoso e quer dinheiro no bolso. É isso que vai acontecer nessas oficinas. Você sabe muito bem disso. Mas sai aquela imagem de que não, foi tudo discutido. Tá? Quantas propostas foram? Tem o site? 1.500 propostas? Tem 1.600? Não é esse o ponto. O ponto era, faz a proposta. Deveria ter sido feita a proposta deveria ter sido discutida com os conselhos já pronta, com as entidades da sociedade civil organizadas, com clubes, com entidades empresariais, com entidades populares. Dessa discussão, provavelmente sairiam algumas alterações, e aí sim vamos fazer uma discussão popular, provavelmente depois de fazer algumas oficinas para preparar as pessoas que vão estar discutindo para que elas venham com uma colaboração em relação ao planejamento. Não aqueles desejos usuais de todo mundo que falam, o que você quer da prefeitura? Eu quero rua limpa, eu quero isso. Não é esse o ponto. O ponto é planejamento urbano. Terceira coisa, essa história de adensamento numa cidade como Campinas, você falar, eu vou projetar adensamento, tá bom. Qual é o número de habitantes que a cidade tem hoje? Qual é o número de habitantes que terá em 2050? O que significa esse adensamento na prática? Se o crescimento não for grande, não vai ser grande, o adensamento é só um número no argumento da companhia. Só vai um negócio para atrapalhar a vida da gente. Eu, sinceramente, estou muito mal impressionado com o trabalho, estou colocando essa posição com força para que estimule a discussão. Eu vejo que aqui ninguém leu esse trabalho da